Eu tive um sonho, e isso já faz algum tempo, que eu tive esse sonho. Foi bem, vamos dizer, foi pra 2020. Foi bem no finalzinho de 2020, foi quando eu comecei a trabalhar, né? Eu tive um sonho, foi bem tarde, assim, antes de eu acordar. Eu acordava para ir trabalhar umas 4h40, por aí. Eu levantava esse horário porque eu achava melhor me acordar, levantar cedo porque eu gosto de me arrumar bem devagar, não gosto de me arrumar com pressa, essas coisas. Então eu acordava sempre esse horário. Então eu acordei tipo de madrugada, ia dar umas 3 horas da madrugada por aí. Até então eu olhei no meu celular e eu não me lembro se eu tinha deixado meu celular pra despertar. Só sei que eu voltei a dormir, né? Porque eu vi que tava cedo ainda. Então eu falei, vou voltar a dormir. Então eu voltei a dormir, então eu tive esse sonho. Nesse sonho foi tipo assim, ia ter um culto, casa de uma irmã nossa da igreja. Ia ter um culto lá, e depois do culto ia ter tipo, como sempre em igreja, né? Encontro de pessoas da igreja, sempre tem um lanche no final, algum churrasco, alguma coisa. Então, ia ter isso, mais ou menos isso. Aí eu tava aqui em casa, me preparei pra poder ir pra casa dessa irmã, que ia ter um culto lá. Aí o meu líder, que hoje ele é meu líder de louvor da minha igreja, ele tava aqui na minha rua, onde eu moro, ele tava aqui na rua conversando com alguns irmãos da minha igreja. Então ele também tava indo pra esse mesmo lugar que eu também tava indo. Ele viu que tipo, você tá indo pra lá, vamos lá, eu faço a companhia a você. E tipo, isso era bem tarde mesmo. Era um sonho assim, era bem tarde, porque as ruas estavam bem vazias. Não era um horário, não tinha tanta movimentações na rua. Aí ele falou, não, eu faço companhia a você, vamos lá. E era só eu e o meu líder. A gente tava indo lá, a minha rua, como ela é uma ladeira, a gente tem que subir a rua assim. Então a gente foi subir a rua. Eu lembro que no sonho, como faz um bom tempo isso, não sei mais ou menos detalhadamente. Já faz o que? Vamos dizer que esse sonho foi tipo praticamente no finalzinho de 2020. Lá pro finalzinho, assim, tipo, dia 12 de dezembro, por aí, não faz tanto tempo, mas a minha memória tá um pouco fraca, mas eu lembro algumas coisas. A gente tava subindo a rua, eu lembro que no sonho eu vi alguns lugares que tava tendo festa, sabe, pessoas que não frequentam a igreja, assim, sabe, pessoas que bebem, tá? Eu respeito muito essas pessoas. E aí elas estavam curtindo a festa delas lá, então enquanto meu líder tava subindo a rua, a gente tava conversando, eu acho que até nós tava fazendo alguns planos assim, pra colocar louvor novo no grupo lá pra gente cantar, né, pra fazer um ano de músicas novas, né. Enfim, aí a gente subiu e a gente tava passando na avenida aqui, da onde aqui eu moro, tem uma avenida que passa muito carro, tem muita movimentação, onde acontece aqui muito assalto, essas coisas. Enfim, a gente passou, no sonho a gente passou nessa avenida aí, tava muito vazia, não tinha ninguém, nem passava carro, e quando passava era 1 ou 2 carros, às vezes era moto, passava, era bem pouquinho. Aí a gente tava passando, até então que passou um carro, assim, todo escuro, ele passou do nosso lado, e tipo, tava com a janela meio que aberta, e tinha uns caras dentro do carro, então eu percebi que tinha algo muito de errado ali. E aí o meu líder falou assim, vamos logo, porque o pessoal tá esperando a gente, porque como a gente somos do Ministério de Louvor, a gente tinha que cantar lá, tinha que cantar um louvor lá. Como a gente tava atrasado, então praticamente tava já acabando. Então a gente pegou e foi andando, né? A gente não deixou se abater por esses caras que estavam no carro. Até então que passou um outro cara, só que ele tava a pé. E ele passou do nosso lado, assim, andando de boa. Até então que quando ele passou, esse rapaz aí passou do lado dos caras que estavam dentro do carro, eles saíram e foram partir pra cima do homem. E eles começaram, tipo, a bater e a começar a perseguir. Era uma coisa muito, muito surreal. Eles batiam no cara. Aí o cara conseguia, tipo, se soltar e começava a correr atrás do rapaz. Tipo, uma perseguição, sabe? A gente não tinha entendido porque os homens, né, que saíram do carro estavam perseguindo ele. A gente não sabia se era um cara que tava devendo eles, né? Não sabia. Só sei que ele tava sendo muito perseguido.
ele tava sendo perseguido. Até então, que depois ele, no meio, assim, da calçada, que é uma calçada que fica em frente a um condomínio, aqui onde eu moro, ele se ajoelhou. E aí ele começou a se ajoelhou e começou a clamar a Deus. Aí a gente ficou olhando aquilo, mas a gente não conseguia fazer nada. Tipo, tem gente que vai se perguntar, mas devia ter feito alguma coisa. Não. No sonho a gente ficava parado, olhando, e a gente não conseguia fazer nada. Eu tentava querer, tipo, ajudar ou fazer uma coisa, mas eu não conseguia. Tipo, eu ficava vendo aquilo. Ele começou a clamar a Deus, assim, com voz muito alta, assim, começou a pedir socorro, ajuda ao Senhor. E os caras que estavam perseguindo ele, tipo, não conseguia, vamos supor, não conseguia chegar perto desse rapaz. Não conseguia chegar. A meu líder pegou e falou, vamos, eu acho que o rapaz tá bem. Aí a gente pegou e viramos as costas assim, sabe, não sei. Aí a gente foi pra casa dessa irmã. Aí chegamos lá, tava o pessoal lá, aí tava até uns parentes meus, e só que eu fiquei muito preocupada, e sempre ficava lembrando daquele rapaz clamando, né? Então a gente chegou lá e o culto tava bem no finalzinho, então a gente quase não aproveitou o culto, né? Então aí depois que o culto acabou, tava todo mundo adorando lá e tal. Aí foi fazer uma hora lá pra todo mundo comer e tal. E aí eu fiquei em cima de uma sacada que fica olhando todo como que é o meu bairro, sabe? A casa era alta, assim, grande, e eu tava em cima da sacada, praticamente do lado da churrasqueira. E eu tava olhando assim o bairro todinho, dava pra ver o meu bairro todinho. E dava pra ver o céu, assim, à noite, as estrelas, muito bonito. Aí, então, sempre vinha aquele rapaz na minha cabeça, clamando a Deus. Até então, eu olhei pro céu e vi um pontinho branco no céu. Aí eu vi um pontinho branco e fiquei olhando para aquilo. Aí cada vez que eu olhava, ela começava a ficar muito grande, aquele pontinho branco, tipo, era uma luzinha, não sei te explicar, não sei te dizer como que era, só sei que começou a ficar muito grande. Aí eu mostrei para os pessoal que tava lá e todo mundo olhou aquilo. Cada vez aquele pontinho branco ficava enorme no céu, tipo uma luz, sabe? Ficava enorme no céu, enorme. Aí eu ficava olhando, aí de repente do nada a gente começou, o pessoal da minha igreja começou a glorificar e levantar as mãos pra cima. Aí eu olhei assim, vi que todo mundo levantou as mãos pra cima e começou a glorificar, e uns ajoelharam, outros choraram, assim, não sei o que. E eu não entendia porque as pessoas começaram a olhar pra luz e começaram a glorificar. Até então, quando eu vi aquilo também, depois, quando eu comecei a olhar para a luz, comecei a ver o sentido porque as pessoas estavam glorificando, eu comecei também a sentir algo muito forte. Até então, não sei explicar. Até então, que cada vez que a luz aumentava na minha cabeça, vinha um filme, tipo, do mundo inteiro. Sabe, Japão, da Coreia, do Brasil, Estados Unidos, Israel, África, Rússia, vários países, México, Argentina, essas coisas aí, vários países. As pessoas estavam olhando pro céu, tipo, o filme que passou na minha cabeça, tipo, um monte de gente ajoelhada, tipo, um monte de pessoas ajoelhadas, com mãos pra cima, olhando pra esse sinal branco no céu. E eu vi um monte dessa imagem na minha cabeça. Um monte dessa imagem de povos, de países, sabe? De pessoas de culturas diferentes. Tipo, estava de joelhos no chão. Um monte de gente estava de joelho no chão, com as mãos pra cima, glorificando e olhando essa luz branca. Aí eu peguei e olhei, e aí eu senti algo que, tipo, é algo de Deus. Eu falei, é alguma coisa de Deus, algum aviso. Até então, que aquela luz, ela ficou tão branca, que, tipo, como que é? Ficou tão branca que eu não, sei lá, parece que eu fui arrebatada, porque ficou muito brancas assim no rosto, nos olhos, que de repente parece que eu fui puxada pra cima. E aí eu acordei.